você é um gangster. Sabe, camaradas, estou aqui com o deputado Glauber para falar sobre o processo de cassação completamente arbitrário que ele está enfrentando e sobre a perspectiva da luta dos comunistas no parlamento, da luta dos comunistas contra o orçamento secreto, contra o Centrão. Agradecer por esse espaço, esse acolhimento, para que a gente possa estar conversando. Tem um indicativo de votação no dia 1º de julho no plenário. São os 2 meses, e se esgota agora, no final de junho, a primeira sessão deliberativa possível é o dia 1º de julho. Eu estou contando com esse prazo para que a questão possa ser deliberada. Eu estou percorrendo todo o Brasil. Aqui em Santa Catarina é o 21º estado. Até o dia 26 de junho eu vou ter percorrido os 26 estados mais o Distrito Federal. E do dia 26 de junho a gente termina com um grande ato na Cinelândia, Rio de Janeiro, e a gente vai em jornada até Brasília, passando por 23 municípios. Deputado, como é que fica a luta contra o Centrão e o orçamento secreto enquanto o senhor está aí enfrentando esse processo? Se tirarem o senhor aí dessa briga, quem que vai lutar contra o orçamento secreto, senhor? Essa briga contra o orçamento secreto é uma briga fundamentalmente contra o poder oligárquico, que é representado no orçamento secreto por aquilo que é a captura do orçamento público brasileiro, das verbas que poderiam estar realizando investimentos para a saúde, para a educação pública, para a construção de novos projetos. O que não acontece a partir do momento em que esse recurso é capturado. Só para se ter uma ideia, o governo federal tem para fazer investimentos livres de uma nova escola, um novo posto de saúde, 200 bilhões de reais. Hoje, de emendas, são 50 bilhões de reais. É 1/4 daquilo que o governo federal tem para fazer investimento. Por isso que muitas vezes hoje um deputado do Centrão é chamado para o ministério e ele desdenha, porque hoje um deputado federal às vezes tem mais capacidade de execução de recursos do que muito ministério que está na esplanada. A bancada do PSOL entrou com essa ação junto ao Supremo Tribunal Federal, fazendo o enfrentamento ao orçamento secreto. Eu tenho certeza que tem outros parlamentares, outros deputados e deputadas, a começar por toda a bancada do PSOL, que tem a mesma percepção de que se trata de uma distorção, uma ilegalidade, um instrumento utilizado pelo poder oligárquico para manter o seu poder sem qualquer tipo de diminuição da sua capacidade de influência nas regiões. Isso tem que ser enfrentado. Para além de salvar o mandato, nós queremos salvar a política. Passa necessariamente pela ampliação dos instrumentos de organização comunitária, social, do poder popular, e não da viabilização de instrumentos de perpetuação daqueles que representam as elites econômicas, políticas, empresariais, financeiras, que conseguem se solidificar a partir de instrumentos como esses, instrumentos arbitrários e ilegais como o do orçamento secreto. Qual que é o papel de um deputado federal de esquerda que está ali para defender a classe trabalhadora, um deputado federal combativo? O papel de um deputado federal, na minha avaliação, é aquele que determinava, é aquele que orientava Lênin, de ser tribuno ou tribuna do povo. É não se ater às relações institucionais. É utilizar o espaço do parlamento burguês como um espaço de denúncia, facilitação da organização das nossas lutas, utilizando aquele espaço como um megafone. É a isso que eu me proponho. Eu mesmo fui me radicalizando ao longo da vida e fui compreendendo o que são as limitações do parlamento burguês e qual é o papel de um deputado de esquerda, principalmente da esquerda socialista, da esquerda que defende a revolução e a superação do capitalismo. Como é que a gente lida com deputados que se colocam como de esquerda, mas não tem mais nada para reclamar, não estão fazendo esse papel de tribuna do povo, pelo contrário, assim que o Lula assumiu, está tudo perfeito, só temos coisas a comemorar, só notícia positiva? Eu acho que assim, primeiro tem uma questão de concepção, que aí tem a ver com uma orientação da organização em que a pessoa milita, inclusive da organização partidária ou do movimento no qual ela atua, né? Agora, a pressão da base que valoriza, que reforça o posicionamento de parlamentares que colocam o mandato não como um fim, mas como um meio de articulação da luta política, e a cobrança e o tensionamento sobre o conjunto dos outros parlamentares para que faça o mesmo, essa pressão na base faz toda a diferença. No caso mesmo da cassação do mandato, da tentativa de cassação, o primeiro movimento mais forte veio da base militante, dizendo, nós estamos muito preocupadas com o que está acontecendo. E essa mobilização que veio da base fez, inclusive, com que as estruturas das mais variadas organizações, partidos políticos, se movimentassem com mais força, né? A base está à esquerda das estruturas mais institucionalizadas e o mandato parlamentar da esquerda revolucionária, da esquerda socialista, tem que estar antenado de maneira cotidiana com essa base para que se torne base também, desde que
tenha como objetivo a construção do poder popular, porque aí você entende o que você está fazendo ali e quais são as tarefas que você tem pelo caminho. E, deputado, quanto à nossa região lá de Chapecó, como o senhor avalia ali a dinâmica das agroindústrias com o governo federal hoje, com o Congresso, que é a principal indústria da nossa região lá de Chapecó? Nós temos que ter um processo de valorização, de fortalecimento da agricultura familiar em detrimento do grande negócio do latifúndio exportador, que faz, inclusive, com que você tenha um aumento exponencial do preço dos alimentos no próprio território nacional. Ter a possibilidade de que aquilo que se produz na agricultura familiar sustente as famílias, coloque alimentos na mesa do povo, tem que ser o papel também de fortalecimento, de articulação de um deputado da esquerda. Eu acho que essa tem que ser a nossa prioridade. A distorção é evidente. Não teria nem que ter essa divisão entre Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário. Como se o Ministério da Agricultura trabalha para o grande e o Ministério do Desenvolvimento Agrário teria como objetivo trabalhar pela agricultura familiar. A gente tinha que ter um único ministério que priorizasse a agricultura familiar, a reforma agrária, a não ampliação da fronteira agrícola, que amplia desmatamento. Essa tem que ser a linha política a ser adotada, na minha avaliação, e defendida por nós. Deputado, está sabendo do nosso rolo aqui em Santa Catarina com a Universidade Gratuita do Jorginho Melo? Nossa defesa é vaga na universidade pública para todos e todas, inclusive sem vestibular, ou seja, acesso a todos os filhos da classe trabalhadora na universidade. Para que a gente consiga garantir recursos robustos para que isso seja realizado, você tem que ter priorização do orçamento para o que é público. E para que isso aconteça, não pode ter teto de gasto, nem novo teto como arcabouço fiscal. Tem que ter a revogação dessa medida e a priorização dos investimentos na educação pública. Não pode ter, evidentemente, comunitária, e aí eu não estou entrando no mérito dessa ou daquela, porque eu preciso ter o conhecimento profundo para poder me manifestar, mas não pode ter comunitária, que na verdade comunitária não é, que na verdade é o setor privado que recebe para fazer um processo de terceirização, de privatização na prática do que deveria ser público, né? Tem comunitária séria espalhada pelo Brasil? Tem. Essa merece o nosso reconhecimento? Evidentemente que sim. Agora, onde isso não está acontecendo, é privatização e terceirização disfarçada, evidentemente que a gente não pode concordar. Nossa defesa é pelo fortalecimento da universidade pública com recursos públicos.